O objetivo de perceber qual é a realidade que os motoristas de táxi atravessam atualmente, a Rádio Campanário foi à rua e falou com alguns dos profissionais que nos concelhos de Vila Viçosa, Borba e Landroal passam os dias atrás do volante, ainda que muitas vezes não seja a circular. A principal conclusão retirada das conversas com os taxistas é a dificuldade que o setor atravessa, decorrente da falta de clientes, não só devido ao menor poder de compra, mas também porque foi implementada recentemente a medida que prevê a limitação do transporte de utentes com credencial para deslocações a centros hospitalares, serviço esse que agora é realizado unicamente por viaturas com equipamentos médicos de assistência, como é o caso das corporações de bombeiros. A Rádio Campanário viajou com José Ferreira, taxista em Vila Viçosa, que nos falou da falta de apoios como um dos problemas mais evidentes na atividade, já que é a subsistência para todos aqueles que não têm uma segunda profissão. E porquê é que decidiu por esta profissão? Bom, isso aí é que é mais complicado, porque nós tínhamos ali comércios ali em Pardais, mas entretanto o meu pai começou a pensar que havia de diminuir o movimento daquilo e que, enfim, por vários motivos, eu acabei por comprar um táxi que o meu tio tinha em São Romão e fui para lá viver depois e viver com o táxi. Foi isso que me levou a mudar para o táxi, não porque eu nunca pensasse, porque eu sempre pensei em ser comerciante e não taxista. E nota muitas diferenças dessa altura para hoje? Dessa altura não, portanto na altura em que eu entrei isto não era bom, nem bom nem pouco mais ou menos, né? Isto era também muito complicado na altura e depois juntámos uma série de taxistas. Eu entretanto fui nomeado delegado aqui do concelho e juntámos os delegados do concelho, isto há 27 ou 28 anos, juntámos os delegados do concelho lá em Évora e começámos a pensar como é que havíamos de fazer para a coisa começar a dar melhor, porque realmente na altura estava quase como está agora. Aqui à volta de 30 anos isto estava como está agora, estava morto, estava completamente morto. E depois nós fizemos uma reunião em Évora e começámos a pensar como e realmente apresentámos à Segurança Social uma proposta para transporte de doentes de hemodiálise. E a Segurança Social aceitou a proposta, depois, enfim, de várias discussões e tal, e foi então quando as coisas melhoraram, porque começámos a trabalhar para a Segurança Social e, enfim, aí realmente começou a haver movimento e começou, não só porque os carros trabalhavam para a Segurança Social e, portanto, por exemplo, ia um carro para Évora, estava lá uma manhã inteira ou coisa do género, ou ia para Lisboa e estava lá o dia inteiro, ou mesmo porque os que estavam na praça, como eram muito menos, acabavam por fazer muito mais serviço, não é? E agora, hoje em dia, como é que está o negócio? Hoje está muito mal. As reservas lá nos bancos estão-se a acabarem e agora vir vem pouco, porque nós perdemos cada um na casa dos 20.000 euros ou coisa assim. Uma das medidas também do governo implementadas há relativamente pouco tempo é de que agora os motoristas de táxi não podem transportar doentes. Como é que isto tem afetado o trabalho para os motoristas? Pois tem afetado precisamente como eu disse agora. Aqueles 20.000 euros que eu falei que nós fazemos hoje a menos, são mais de 20.000, são precisamente os que nós fazíamos com a Segurança Social. E porquê é que, na sua opinião, porquê é que esta medida surgiu agora? Porquê é que está a ser implementada? Ela não surgiu agora, ela está a ser implementada agora. Eu penso que por falta de dinheiro, pois é esse o problema, é que eles não têm dinheiro. Mas ela surgiu em 2010, um decreto-lei que saiu em 2010 ou 2012, foi uma coisa assim, em que realmente o transporte tinha que ser feito por... aquilo ali traz lá que tem que ter o chofer, tem que ter o acompanhante, tem que ter, portanto a coisa preparada para os bombeiros, porque eles, em vez de subsidiar os bombeiros, começaram a pensarem que era melhor subsidiá-los assim,
dar-lhe serviço. E, portanto, dar-lhe o serviço era tirar-nos a nós e dar o serviço aos bombeiros. E, portanto, exigiam que o transporte de doentes propriamente dito era feito com o chofer, com um ajudante, que seria um indivíduo que teria que ter umas certas qualificações para ajudar os doentes no caminho e não sei o que mais. Por exemplo, o doente da hemodiálise às vezes pode soltar o sangue no braço já no caminho. Pronto, e eles achavam que devia haver um indivíduo na carrinha, no transporte, que ajudasse esses doentes. E começaram a tirar-nos esses doentes, os primeiros que tiraram foi esses da hemodiálise. E depois começaram a tirar os outros, mas a lei já existia, já há 10 anos que existe esse parágrafozinho lá na lei que realmente deita fora os taxistas. Na sua opinião, considera que hoje em dia há excesso de taxistas? Há excesso de taxistas como há excesso de táxis. Há excesso de táxis como há excesso de tudo, não é? Se nós formos a ver aí de mármore também há excesso com fartura, não é? E de táxis também. Hoje há táxis a mais. Hoje, se calhar, na Vila Viçosa, se houvesse 2 ou 3 táxis, chegavam para isto tudo e ainda sobravam. Mas referiu também, antes de começarmos a referir-nos anteriormente, que em algumas zonas mais rurais há falta, não é? Pois, a falta, vamos lá ver, porque é que há a falta? Há a falta porque eles não se conseguem lá governar. Um táxi hoje, por exemplo, que esteja numa aldeia, quer dizer, nós aqui também, quer dizer, o dinheiro que ganhamos hoje não chega quase para o dia-a-dia, não é? E numa aldeia é muito pior, e o que acontece neste momento é que mesmo aqueles que têm licenças nas aldeias, abandonaram as aldeias e tiraram de lá os táxis, embora tenham os táxis, uns têm-nos parados à porta e outros vão por aí fazendo alguma coisita do seguro, mas noutras zonas às vezes até acontece muito, que neste momento há táxis que foram vendidos, foram comprados por indivíduos, por exemplo, de Lisboa, que têm contratos com as companhias de seguros e, por exemplo, o carro de Pardais anda a trabalhar na zona de Lisboa com as companhias de seguros. Em vez de estar a trabalhar em Pardais, houve um indivíduo da Amadora ou da Almada, não sei se é da Almada ou se é da Amadora, era num sítio desses, comprou o táxi porque tem um contrato com as companhias de seguros e anda para lá a transportar doentes lá para os hospitais e vem buscá-los aqui, além onde as companhias de seguros os mandam. Portanto, as aldeias estão a ficar sem táxis. Mas estão a ficar sem táxis porque também, realmente, um indivíduo que fica ali com um táxi numa aldeia não se governa daquilo, nem pensar nisso. Um dos problemas que os taxistas enfrentaram, talvez mais no passado, eram as questões relativamente à segurança. Considera que são precisas leis, por exemplo, a videovigilância, que sejam implementadas também para zelar pelo bem dos taxistas? Pois, realmente pensou-se muito nisso e durante uns anos andou-se a trabalhar no assunto, andou-se a trabalhar na videovigilância, na colocação de câmaras aqui nos carros para filmar as pessoas. Pensou-se no vidro separador, pensou-se nesses assuntos, mas agora a coisa tem estado mais sossegada e quase que não se fala no assunto, mesmo nas reuniões lá da Antral e tal. Hoje as preocupações são outras, são onde é que se vai arranjar a maneira dos táxis terem trabalho e outras coisas no género, e não tanta vigilância, porque também não têm acontecido muitos casos ultimamente, até não têm aparecido casos desses. E pensa, por exemplo, que é preciso, de alguma forma, os táxis adaptarem-se às pessoas com a mobilidade reduzida? Há alguns táxis são precisas licenças para esse transporte de outras pessoas. Pensa que é preciso haver mais táxis com essas licenças? Como é que se processa? Uma pessoa queira apanhar então um táxi que tenha mobilidade reduzida consegue? Como é que é a realidade dessas pessoas? Vamos lá ver, mobilidade reduzida, aquelas pessoas, por exemplo, que andam de cadeiras de rodas, nós transportamos. Nós transportamos, por exemplo, alunos das escolas com mobilidade reduzida e com carrinho de rodas. Agora, aqueles doentes mais graves, aqueles realmente que não se movimentam mesmo nada, que têm aqui na cadeira de rodas, dentro do próprio transporte, esses nós não os transportamos, porque depois é impossível. Ainda se pensou nisso, ainda houve quem se fizesse de umas carrinhas aí a nível nacional, ainda houve uma ou outra carrinha aqui ao além com condições para transportar esses doentes, essas pessoas, mas acabou por, hoje os bombeiros é que fazem esses movimentos dessas pessoas e por conseguinte hoje praticamente já não existe
esse transporte, porque as pessoas nem sequer vêm ter com os táxis para ser transportadas assim, e ter, por exemplo, numa zona aqui como a nossa, uma carrinha própria para isso, poderia ter um serviço por mês ou dois, isso é uma coisa que não valia a pena, não é? E para terminar, como é que vê o futuro do setor? Eu vejo o futuro do setor conforme o futuro do país. Se o país realmente conseguir melhorar e se as pessoas tiverem dinheiro, elas andam de táxi. Agora, se elas não tiverem dinheiro, pois uma das coisas logo a abandonar, a primeira coisa a abandonarem é precisamente o táxi, só mesmo como está hoje, né? Em último caso, é que a pessoa vai a um táxi, a pessoa só vai a um táxi se não puder passar. Embora as pessoas também estejam mal informadas, porque o táxi quando transporta 4 pessoas, é mais barato do que a rodoviária. Por exemplo, daqui para Bencatelli, nós levamos 1,25€ a cada pessoa, se levarmos 4 pessoas, e a rodoviária leva 1,75€. Portanto, as pessoas também estão mal informadas a respeito do preço dos táxis quando se juntam 4. Quando não se juntam os 4, pois realmente aí pode-se tornar mais caro. Mas com o carro completo, o táxi é mais barato que a rodoviária. Agora sim, para terminar, os taxistas, os motoristas de táxi, muitas vezes é um trabalho incerto, porque dependem também das pessoas, tal como disse, e com as dificuldades económicas, por vezes não é possível obter o vencimento que seria desejável. Os taxistas têm algum fundo ou recebem algum tipo de apoio para fazer face a essas situações em que não conseguem um vencimento mensal necessário também para a subsistência? Não há absolutamente nada. Nós nem sequer temos direito a desemprego, nem a baixas, nem a coisa nenhuma dessa. Nós, portanto, os empregados, quando são empresas grandes que têm empregados, esses têm direito a essas coisas. Nós, como industriais, não temos direito nem a desemprego, nem a subsídios, nem a coisa nenhuma dessas. Portanto, nós não temos direito a nada. Nós temos que governar com aquilo que ganhamos. Se não ganharmos, não recebemos. Ser taxista foi para muitos a alternativa à falta de oportunidades profissionais. Para outros foi uma oportunidade de negócio. Eu decidi, comprei isto há 25 anos, depois pus-me pessoa a trabalhar e andou aí com o carro e depois tentei vender, não se vende, aqui agora também não se vende nada. Olha, anda-se por aqui, vai só andando. Porque o ramo em que estava ruim e tive esta oportunidade e agarrei-a. E como está o setor dos táxis? Bom, eu antes de enverdar nesta área, fiz as contas e as contas eram umas, foram feitas de uma forma. E quando entrei, foram-nos retirados certos serviços e as contas que eu fiz bateram todas ao lado. Na altura não tinha mais nada que fazer e decidi ser motorista de táxi. Apareceu aí uma praça em venda e eu comprei. Se em tempos ser taxista significava uma profissão rentável, atualmente a situação alterou-se com os motoristas a apontarem a limitação do transporte de doentes como um dos principais fatores. Era só para onde se trabalhava, era para a segurança social, agora sabe que toda a gente tem carro e o negócio disto está parado por completo. Essa medida representava cerca de 60% a 70% da faturação do táxi e foi-nos retirada, quer dizer, agora ficamos só com a restante que praticamente não dá para a sobrevivência, não é? Porque uma vez que o táxi carece de muita despesa, seguros muito mais caros do que uma viatura normal e outras revisões. Têm que estar em dia, portanto as condições do próprio veículo também, não é? Há toda uma série de fatores que aumentam as despesas e agora com essa diminuição da faturação temos sérias dificuldades em manter e suster este negócio. Isso é uma falta de respeito pelas pessoas que contribuem ainda com alguma coisa para este país em termos de impostos, não é? Porque é assim, nós não transportamos doentes, nós transportamos utentes e para isso temos uma licença, não é? Agora é assim, tiraram-nos tudo, mesmo havendo pouco, dão tudo aos bombeiros e os bombeiros não faturam, não pagam IRS, não pagam IVA, não pagam nada, só aí está-se a perder muito também. O pouco que nós íamos fazendo, íamos faturando e íamos contribuindo com alguns impostos, não é? Assim,
Pronto, mas é assim, quem manda, manda bem. E as pessoas ficam aí, umas têm transporte, outras não têm, outras vão às consultas, outras não se tratam, é assim, basicamente isso. Antigamente havia os serviços de cardenciais, acabaram com isso tudo, agora o serviço a pagar não há. Portanto, é difícil viver assim, não é? Quanto à segurança, não é para já uma preocupação dos taxistas alentejanos. Aqui na província, depois não sei, né? Aqui não se tem constado nada, mas se tivéssemos mais segurança, melhor, não é? Bem, aqui em Borba não se registra muitas situações dessas, porque a população nós conhecemos, é uma população pequena, não é? E não, há clientes que vêm de fora, esses é que poderão ser mais perigosos, aquele cliente que nós não conhecemos. Mas como as pessoas não vão tendo dinheiro para comer, também esses também não aparecem muito. Por enquanto ainda não senti nada de normal, mas pronto, não sei, acho que... Nos seus anos de experiência nunca registrou nada? Nunca tive nada e andei muito de noite, mas por enquanto, felizmente nunca tive nenhum susto, até à data de hoje. A Rádio Campanário falou ainda com Inácio Aires, da Associação Nacional de Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros, que nos disse estarem a ser pensadas medidas para diminuir alguns problemas económicos e de segurança. A nossa Associação Antral tem lutado constantemente apresentando propostas e até inclusive apresentando preços mais baixos do que as nossas concorrentes, nomeadamente bombeiros, e tem havido diligência nesse sentido. Ainda não houve frutos. Por um lado, tem-se tentado reuniões de trabalho, mas que o Governo vai dizendo que está a estudar o problema, mas até agora ainda nada foi concluído. Depois saiu aí uma portaria onde dizia que toda a gente poderia concorrer ao transporte de doentes, desde que tivesse um alvará para isso. Entretanto, como a Liga dos Bombeiros também não concordou com essa situação, está-se nesse impasse, está suspensa essa portaria por um período de 2 anos, até se arranjar nova forma, mas continua-se tudo na mesma e nós continuamos a não trabalhar. Os taxistas vivem exclusivamente do seu trabalho, daquilo que podem angariar. Em termos de combustível, realmente também a nossa associação também tem lutado com o Governo para poder haver uma majoração no gasóleo, como seria a introdução do gasóleo, tipo gasóleo verde, como é para a agricultura, ser para os transportes públicos e também para os transportes de mercadorias. Até agora, embora se tenha tentado isso, também não se conseguiu nada. E realmente não há apoio algum, nem da parte do Governo, nem da parte das autarquias, no sentido de se poder pagar menos impostos, ou também foi tentado pela Associação que houvesse uma forma única de tributar os táxis, fazendo uma tributação a nível das grandes cidades, das cidades médias e dos concelhos do interior, à semelhança do que se faz noutros países, nomeadamente Espanha, mas por enquanto também não se conseguiu nada. Nós estamos sujeitos exatamente a todas as situações como qualquer empresa. Além das despesas normais, de seguros, dos combustíveis, de todo o desgaste do material, ainda somos também penalizados porque temos que ter uma carteira profissional que custa dinheiro e que o fio cabo também pouco nos serve. E, nomeadamente, pagamos taxas para termos o carro estacionado na nossa praça, temos que pagar uma taxa anual que não é nada barato. Portanto, temos várias dificuldades e os apoios têm sido praticamente nulos até o momento. Outra das questões muitas vezes levantadas em relação aos motoristas de táxi é também a segurança. Está prevista alguma alteração na lei para os taxistas poderem ter mais segurança no desempenhar do seu trabalho? Até hoje nada foi também assim feito de grande vulto. A nossa associação está a implementar um sistema de segurança através do gestor de frotas que poderá ser está ligado a uma central e que poderá ser ligado também às autoridades. E está a haver esforços no sentido das câmaras poderem comparticiparem com alguns custos para esse equipamento. Sei que há 1 ou 2 câmaras que já aderiu, mas neste momento, portanto, a Associação está a prever pedir ao país no sentido de poder haver uma facilidade das câmaras ajudarem nesse sentido. Mas, de resto, mantém-se tudo mesmo, a segurança é pouca, evidentemente nós aqui na província poderemos ter menos problemas, até agora temos tido
muito menos problemas com a segurança do que nas grandes cidades, mas o que não impede que não possamos vir a ter também alguns problemas. Mas, por enquanto, nada nos foi ainda garantido. E estão previstas então ações para tentar, junto do Governo, junto das autoridades competentes, alterar este paradigma relativamente às dificuldades económicas dos taxistas? Neste momento estamos num compasso de espera, porque o Secretário de Estado aceitou uma reunião com a Antral, que está mais ou menos prevista, porque não foi agendada, porque nós já tivemos 2 paralisações a nível nacional dos táxis, precisamente para demonstrar o nosso descontentamento e apresentar as nossas reivindicações. Paralisações essas que decorreu a última há cerca de 6 meses e que, como depois houve uma certa abertura, pelo menos, ao diálogo entre o Governo e as associações, portanto, está disse que sim, mas ainda não foi, ainda nada se concretizou. Evidentemente que isso agora, isto é mais a título pessoal, porque eu tenho, neste momento, não estou mandatado pela Antral para dizer se vamos ou não vamos encetar mais alguma ação de protesto, mas evidentemente, se não se concretizar nada das nossas reivindicações, provavelmente poderemos ter que fazer mais alguma paralisação ou qualquer coisa do género, que será, evidentemente, fruto de uma Assembleia Geral que se fará na Antral, e se for a vontade dos associados de ir por esse caminho, poderemos seguir esse caminho. Mas, de momento, não está previsto nada, porque, como disse, estamos à espera que realmente haja uma reunião com o Secretário de Estado e